Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e também ouvintes da palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. Também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez no canal. Você que já está conosco também sempre aqui. Se você não é inscrito, faça isso, se inscreva no canal, acione o sininho e a cada programação você será notificado. Quero agradecer a Deus neste momento por mais um inscrito no canal. Não sei se é uma mulher, ou se é um homem, um irmão, irmã, amigo, parente, não sei, porque não houve aí acionado o sininho, somente a inscrição, mas em todos os casos, é claro, eu sou grato a Deus pela sua vida. Que o canal Voz Caminho no Deserto venha a ser verdadeiramente uma bênção para você, tá bom? Estamos aqui dentro do canal, do quadro Estudando Junto. O tema central desse segundo trimestre tem como título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então estaremos tratando aí, né, estaremos tratando aí da biografia, né, desse três patriarcas, né? O tempo patriarcal ele se dá pelo período de Abraão e até José, tá bom? Mas vamos estar tratando aqui, dentro desse trimestre, apenas dos três primeiros patriarcas aí, que foram Abraão, Isaque e também Jacó. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a tua bênção durante essa jornada, que aqui estaremos diante, Senhor, desse momento, conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui também está abrindo aqui para conhecermos a lição, né? Deixa eu ver aqui, volta. Está aqui, lição número 5. Lição número 5 trata, ou lição número 3, tá bom? Que vai tratar do tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Nós costumamos ouvir muito, né, sobre a questão da promessa, do posicionamento, de esperarmos o tempo de Deus. Então não nos falta exortação, né, no decorrer da nossa caminhada cristã, quando, né, em culto, até mesmo a leitura da palavra, entendemos que o Senhor espera de nós é justamente uma postura totalmente diferente, porque a impaciência ela revela ansiedade, né? Uma das vertentes da impaciência é a ansiedade. A impaciência nos leva a tomar decisões que pode ter um preço para nós. Eu creio que é nesse sentido que estaremos conhecendo aí esse período, né, em que Abraão, como também Sara, acabaram sofrendo aí vamos dizer, essa destabilização durante esse período aí da promessa que Deus fez para Abraão, tá bom? Então vamos estar aqui abrindo o conteúdo, né, da lição e vamos estar conhecendo ele, tá bom? Textual diz: E disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido
de Gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Em primeiro lugar, é muito importante aqui compreendermos, quando está dentro desse versículo, principalmente, amados, dentro do período que nós estamos vivenciando. E por que eu estou chamando a atenção, quero chamar a atenção aqui nesta lição sobre isso? Porque há muitos, e vocês vão compreender, há uma esfera dentro do TikTok, o YouTube, onde alguns anticristo, né, pessoas, né, que são ateístas, né, são ateus, e estão buscando descredibilizar as escrituras, né, atacando, né, uns atacam os personagens, né, bíblicos, exemplo de Moisés, né, onde um rapaz aborda um jovem na calçada, um jovem que dá para perceber que não tinha qualquer intimidade com as escrituras. Esse fato tem que nos chamar um alerta quanto à importância do devocional, né, do estudo da palavra de Deus. E diante disso ele pega um versículo isolado, né, Números 31:17, e passa a querer desmoralizar o servo de Deus chamado Moisés. Moisés, que é o tipo de Cristo. Ele mesmo disse em Deuteronômio que haveria de vir um como ele. E infelizmente, essa alma, né, perdida, essa alma que está ainda sob as algemas do pecado, passa a se dirigir até ao Brasil. Então o Brasil, e tenta colocar na cabeça daquele jovem que Moisés foi um terrorista, foi um assassino, tomando o caso apenas o versículo 17 do capítulo 31 de Números. Então, pega um versículo fora do contexto para usar e alcançar o pretexto que ele tem, que é justamente não só descredibilizar a Bíblia, mas também desmoralizar aqueles que têm sido um instrumento na mão do Senhor. Por isso que eu faço questão aqui de nós nós estaremos ganhando um tempinho aqui no textuário, porque quando aqui diz que Sara, né, por conta da sua impaciência, conhecedora, porque era um casal, né, eles eram marido e esposa, com certeza. Abraão, depois da experiência da promessa que a Deus fez a ele comunicou e fez com que sua mulher tomasse ciência. Só que se passou algum período, né, entende-se assim, e aí já começou a semente da impaciência, né, a ter um poder maior na vida de Sarai. E Abraão aceitou, né, vendido também essa impaciência. Porém, o que vale ressaltar aqui é que ela ofereceu a sua concubina para que ele tivesse relação sexual e pudesse ter um filho, que dizia ela, né, ou ela entendia que poderia tomar qualquer caminho para que a promessa de Deus se cumprisse. Em primeiro lugar, que eu quero deixar claro aqui, antes que alguém use esse versículo isolado, é que nós estamos aqui ainda no tempo que ainda não foi homologado a lei. E o que estava em vigência aqui era a lei de Hammurabi, que geralmente chamam os estudiosos, né? Que naquele tempo, quando uma mulher não poderia ter filho, durante um tempo de tentativa, né? Número de tentativa e anos, o marido teria a liberdade de ter filho com a sua concubina, né? Ou ter uma segunda esposa, como foi o caso ali, né, de Ana, né, que nós vemos. Tudo isso é fora do tempo da lei, né, que a lei ela foi homologada no período de Moisés, né? Ele foi o legislador pelo qual Deus usou para, a partir daí, homologar a lei, né, onde agora está estabelecido na palavra de Deus o que é e o que não é pecado. Porém, ainda assim, isso não ausenta a questão da compreensão de que ter relação sexual, né, com uma mulher que tenha marido é algo que Deus considera um pecado. Reconhecimento esse foi revelado quando a palavra do Senhor nos diz a respeito de José. Diante do assédio da mulher de Potifar,
ele disse como eu poderia fazer isso, né? E pecar contra Deus. Pecar como assim? Não tinha sido homologado, mas ele entendia que era uma transgressão, que era algo que não agradava a Deus. Porém, o caso de se pegar concubina aqui no texto e no contexto de Sara e Abraão, tinha uma lei vigente, né, do Oriente Médio, um costume, uma cultura, que isso poderia ser feito quando do impedimento da mulher ter um filho. Aqui é o primeiro ponto. O segundo é que a impaciência nos faz até enxergar caminhos que, por termos uma profecia de Deus, nós podemos tomar atitudes, né, e achar que podemos dar uma mãozinha para que a promessa de Deus se cumpra. Isso nós aprendemos com esse episódio do capítulo 16. Quando nós fazemos isso, a consequência da impaciência, ela passa a trazer, né, e ser uma realidade em nosso lar. Houve guerra, houve confusão, né, houve humilhação diante, né, do filho de Agar, que foi Ismael, né? Sarai passou a ser tratada de forma inconveniente por conta da sua serva Sarai, Agar, né? Isso aí o texto mostra, e tantas outras consequências, porque Deus deu a promessa para Abraão que seria de Sara, né? Da sua semente, ou seja, da sua esposa. Então caberia apenas a Sarai, que no caso era Sarai no momento, e a Abraão aguardar a promessa. Porém, esse episódio nos deixou escrito para o nosso ensino, para a nossa compreensão, que a melhor coisa e a melhor decisão que nós podemos ter é aguardar no Senhor. Lembrarmos do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Me tirou do charco de lodo e me colocou meus pés sobre a rocha. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor nos dê graça para guardarmos o tempo do Senhor em nossas vidas, principalmente quando diz respeito a alguma promessa que recebemos da parte do Senhor. Verdade prática diz: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Observe que na lição número 1, nós consideramos ali, né, alguma fraqueza que Abraão passou a ter, né, mediante a trajetória e esse aperfeiçoamento na fé diante de Deus, e que nós já consideramos lá na lição número 1, que estava atrelado aí o capítulo 12. Agora nós chegamos aqui no capítulo 16, onde nós vemos mais uma esfera de um percalço, né? E de um vacilo aqui, melhor dizendo até, não percalço, mas de um vacilo de Abraão juntamente com Sarai. Que nós possamos tomar cuidado. Temos a promessa do Senhor Jesus, que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar. Então permaneçamos firmes em nossos caminhos. Não venhamos a dar ouvido a vozes estranhas, né? Mas possamos dar ouvido apenas à voz de Deus. Somente a voz de Deus é que nos dá vida e nos faz viver as gloriosas maravilhas reveladas através, quando do cumprimento da promessa de Deus para nossas vidas. Leitura bíblica em classe 16, de 1 a 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã.
Então vamos considerar mais um pouco, versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, olha só, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então vamos fazer uma matemática. Abrão recebeu a promessa de Deus ali no capítulo 12, e ali o texto bíblico diz que ele tinha 75 anos. Passando-se 10 anos, logo, agora Abrão estava com 85 anos. E observe que a promessa de Deus se cumpriu quando ele tinha exatamente 100 anos. E Agar, 99. Quando não havia mais possibilidade nenhuma, nenhum mérito, nada. Já nos mostra que para o cumprimento da promessa, Deus não necessita de probabilidade. Sara estava já mais sem os costumes da mulher, como disse ela, né, se riu na tenda. Abraão também questionou o anjo, porém, ali ele estava numa condição para nos ensinar que para cumprir a promessa de Deus, não carecemos de probabilidade, carecemos unicamente de crer no Senhor, de crer na sua palavra, de crer na sua promessa. E ele entrou Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora, olha só, o primeiro fruto a ser colhido aí, ó. Foi a sua senhora desprezada aos seus olhos, quando ela deveria respeitar, né? Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Ou seja, o salmista diz: quem poderá reconhecer os seus próprios erros? E aqui nós vemos a primeira situação dentro desse texto. Quem propôs a Abraão a questão de Agar? Foi a própria Sarai. E, no entanto, agora que as coisas começaram a engrossar o caldo em meio à família, agora ela passa essa responsabilidade, essa consequência para Abraão. E ela diz: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor, olha só, julgue entre mim e ti, ainda colocou Deus no meio. É interessante, né? E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E aflige-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Amados, esse texto nos ensina que o que nos leva a sermos agradáveis a Deus é assumirmos os nossos erros, é confessarmos os nossos pecados. Aqui, Sarai errou de um lado e agora Abrão errou de outro. Também fugindo à responsabilidade que ele tinha frente ao compromisso proposto pela própria Sarai, e não desconsiderar, desvalorizar aquele acordo, aquela aliança que ela tinha feito com ele, de tomar a sua própria serva. E ele também deu para trás, né? Não assumiu a sua culpa ali, não assumiu, né? Não fez com que eles chegassem a um denominador comum, né? Que eles deveriam, sim, ele deveria levantar um altar para Deus e se humilhar diante do Senhor por conta dessa situação. Porém, observamos, como nós observamos no capítulo 1, que Deus continuou sendo fiel. Deus, ele continuou, né, a permanecer a promessa sobre Abraão, que logo mais na frente estaremos reconhecendo isso nas próximas lições. E diz aqui, o anjo, e disse a Abraão, tua serva está na tua mão. Olha agora, o versículo 2, a parte B do versículo 6. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Por que Sara, para que você e eu possamos compreender, por que Sara, ela afligiu a Sarai? Porque pela lei e a cultura de então, não se podia mandar a sua serva embora. Principalmente nessa condição que ela se encontrava. Não poderia. Então, pela lei de Hammurabi, ela não podia fazer isso. E o costume do Oriente não podia fazer isso. Então, o que ela fez? Ela aborreceu Sarai. Diz aqui o texto que ela afligiu.
E Saraí saiu dali por conta dessa atitude de Saraí com ela. E o anjo do Senhor achou junto uma fonte d'água. Observe bem. Olha, vamos voltar aqui ao versículo. E afligiu Saraí, e ela, Saraí, Agar que tomou a decisão. E ela fugiu de sua face. Então ela não mandou ela embora, ela afligiu ela e tornou pesaroso, tornou algo cruel ali dentro da casa, aquele convívio, para ela, desprezando, humilhando ela. E ela fugiu. Aí diz o que a Bíblia, no versículo 7. O anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? O anjo falou para ela, perguntou. E ela disse, venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor. Observe que está em letra maiúscula. Tratava aqui de uma teofania de Cristo, né? Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais, o anjo do Senhor, multiplicarei. O anjo não faz isso, amado. Isso é Deus que faz. Por isso que é uma tipologia aqui, uma teofania do próprio Senhor, né? Diz aqui, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O que nós aprendemos, amados, é que nós podemos até ser injustos, nós podemos até pecar diante de Deus, a cometer atitudes como essa, com aqueles que, na verdade, não eram merecedor de tal tratamento. Observe que Deus, ele é justo. Deus, ele apareceu para Agar, uma egípcia, alguém que não tinha qualquer aliança com Deus, mas devido ao que ela passou, segundo o que eles não assumiram como a Saraí e Abrão, Deus, ele falou, volta, né? E que eu vou fazer que essa semente cresça, humilha-te lá diante de Saraí, que é eu que estou nesse negócio agora. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laarrói, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, olha aí, como nós fizemos a soma, eu falei 75, mas era 76 anos, né? Que diz lá. Quando Agar deu Ismael a Abrão. Então estava tudo favorável, porque tinha promessa, Agar é estéril e Abrão estava em condições de ter filho, né? De ter relação sexual e ser produtivo, né? Porque foi da semente de Abrão, né? A semente vem do homem. E aqui, porém, tudo fora, né? Não de acordo com o que Deus queria. Porém, Deus estava ali colocando tudo no seu devido lugar, compreendendo a fraqueza de Abraão, como o Senhor também há de compreender, meu amado, a minha e a tua fraqueza. Até que nós sermos aperfeiçoados em nossa fé. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Introdução, Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e pareceria que ela jamais seria cumprida. Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos, lemos lá 86, né? E sua esposa também já era bem idosa. Então Saraí, dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria, ela decidiu entregar sua serva Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa,
Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abraão e Saraí não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. O pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor, lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Saraí. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se, e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Comentamos, né? Assim, Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse o filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Saraí. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Então, que nós possamos nos colocar, né, como um bom aluno do Senhor no que diz respeito a esse aperfeiçoamento. Segundo subponto, Abraão aceita o plano de Saraí. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Saraí querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade, aí, como comentamos no início, que é uma das servas da impaciência, e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista. Olha só o que a palavra nos está falando conosco, amado. Que eu não tinha lido esse conteúdo. Olha, confirmando o comentário. Que afirma que esperou com paciência no Senhor. E quanto à ansiedade, Paulo ele nos escreve em Colossenses 4,6, né, que nós venhamos a não ficar ansiosos por coisa alguma, mas que nós coloquemos diante do Senhor, né, e Ele nos dará um coração, né, fortalecido em paz até o cumprimento daquilo que aguardamos nele, no Senhor. O pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Agar zomba de Saraí. Agar também aceitou prontamente a proposta de Saraí. Certamente se sentiu muito honrada. Então Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. O erro de Saraí trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Isso são não só esse, mas tantos outros, o fruto que haveremos, amargo que haveremos de colher, quando nós damos um passo sem a direção de Deus. Quando damos um passo sem consultarmos ao Senhor. Foi isso que aconteceu com Josué, que comentamos nas outras lições. Foi isso que aconteceu com Abraão e tantos outros que se anteciparam, né, e não buscaram a face do Senhor. Segundo ponto, as consequências de agir por conta própria. Conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Saraí se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora, fria e ingrata. Isso será que não lembra a Ana, que passou justamente por isso, sobre a questão da sua da esposa ali, do seu esposo, Penina? Observe o que fez Ana. Ana foi até aos pés do Senhor. Em oração,
Diz a Bíblia que quando ela se levantou daquela oração, onde ela chorava, se quebrantava copiosamente, diz a Bíblia que ela se levantou em paz, que ela se levantou com um novo semblante. Porque é isso, amados, quando a impaciência, quando a ansiedade, né, estiver a se levantar em nosso coração com uma grande tempestade, precisamos compreender que nós temos em nós, né, na nossa fé em Deus, a certeza que Ele é aquele que aquieta as águas e acalma os ventos da nossa impaciência. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. A fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde, e disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está em tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente, sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar que a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, ela fugiu e foi encontrar pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua semente e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos. Foi o que nós consideramos na primeira lição, no capítulo 12, 10 a 20. Depois, Abraão voltou ali, no capítulo 3, a levantar o altar da onde ele tinha saído e da onde ele não deveria, na verdade, ter saído. Em Betel. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Por último, o Deus que conduz a história. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, agiu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, o seu servo. A Todo-Poderoso honrou aquele filho, que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abrão era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos. Para ele deve ser tido uma experiência muito impactante. Em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar o seu propósito, como fez com Agar.
O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abraão e Saraí não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Terceiro, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, ela fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que se sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempo difícil e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. No momento difíceis que Abraão, Saraí e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar, confiar em Deus, experimentarmos sua paz, obtendo sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. Deus é soberano em seu infinito amor, e no seu infinito amor de nos acolher. Então Deus, ele contempla a nossa aflição, amado. Vamos estar lendo aqui para deixar cravado essa certeza quando nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, se eu não estiver equivocado. Êxodo 3, 7. Olha só o que Deus diz. Então disse o Senhor, com efeito, ó só, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheço, olha só, o seu sofrimento. E desci, o versículo diz, e desci para o livrar. Observe que a situação que podemos estar passando, amados, Deus jamais, ele deixará com que isso permaneça. Deus não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. O Senhor haverá de entrar com providência. Mas tenha por certo que tudo, absolutamente tudo, na sua dimensão, na sua profundidade, na sua probabilidade, na sua porcentagem, independente de qualquer coisa, Deus conhece o nosso sofrimento e Ele há de nos dar o escape no momento oportuno. Amém? Vamos estar lendo aqui provavelmente já a conclusão e estaremos orando para o encerramento deste momento que estivemos aqui conhecendo o conteúdo da terceira lição, né, que está falando aí, tratando da impaciência de Abraão e Saraí com respeito à espera da promessa. Os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Saraí, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus, sugeriu que seu esposo tomasse sua serva, Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa, e o plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar, tiveram um filho, Ismael. Isso aqui fala, né? Estamos concluindo, né? Esse pequeno detalhe aqui fala da vontade permissiva de Deus. Permissiva de Deus. O caminho, eu abro aqui um parênteses, o caminho para um filho é o casamento. Para gerar filhos é pelo casamento. Fora disso, Deus ele pode até permitir que essa criança nasça em meio, né, ao terreno fértil da fornicação, ao terreno fértil da imoralidade sexual, ao terreno fértil do adultério. Porém, saiba por certo que essa não é a vontade perfeita de Deus, mas a vontade permissiva. E conhecendo que ela é uma vontade permissiva de Deus, consequentemente, as consequências elas vão de vir, como nós conhecemos durante todo esse conteúdo, como foi o caso de Saraí e Abraão. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. Como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão.
operando eu, quem impedirá? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar aqui agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que aqui ficamos e estamos nesse conhecimento, desse conteúdo, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco, Senhor, através desse período. Nos ajuda ali em sala de aula, aos nossos irmãos e irmãs que estarão aí responsáveis por esta lição. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Eu te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma maçã. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. Deus, no intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos na sua bom, em nome do Senhor.